Bom dia. Eu estou falando com o microfone. Felizmente que o Lucas está aí. Vou começar de novo, então. Bom dia, pessoal. Bem-vindos ao KCD, a trilha virtual. Esta é a sala 0, que está dentro da parte do website. E vamos dar início. Vou dar uma pequena introdução ao que seria o KCD, que nem todo mundo às vezes conhece um pouco do KCD, né? Meu nome é Carol Valência, sempre esqueço às vezes de me apresentar. E sou uma das organizadoras. Moro em São Paulo, né? E já participei de vários eventos. Na verdade, acho que uma inspiração para mim foi o meetup do Docker, que eu já participei muito tempo com eles. E acho que essa parte de comunidade que eu vivi junto com os que eram organizadores nesse tempo, isso me inspirou muito a continuar dentro da comunidade e tentar fazer do jeito que eu me senti acolhida nesses meetups. Bom, vou começar aqui um pouco só falando o que seria o KCD. O KCD é o Kubernetes Community Days, mas isso não quer dizer que é focado só no Kubernetes. Na verdade, por o KCD estar dentro da CNCF, que eu vou explicar depois um pouco para quem não saiba o que seria a CNCF, mas para quem já sabe, a gente tem, dentro da CNCF tem muitos projetos open source, Prometheus, OpenTelemetry, na verdade são milhares de projetos open source. Então, a ideia é promover todos os projetos open source que estão dentro da CNCF. E a ideia do KCD são eventos por cidade. Então, vocês veem que o KCD de aqui é o KCD São Paulo, e realmente a gente está tendo muitos KCDs. Né? Para quem já participa muito dos eventos da CNCF, né, os eventos globais seria a KubeCon, né, que é o evento onde centraliza tanto Estados Unidos e Europa uma vez por ano. Então, a CNCF, né, é o Cloud Native Computing Foundations, e basicamente ele ajuda a muitos com as melhores práticas para os projetos open source. Aqui vocês podem ver a landscape, que realmente os projetos, eu acho que todo mundo que trabalha com um pouco de DevOps, developer, não tem como não ter usado algum projeto deles. Atualmente, por o que eu vi na parte de contribuições, né, o Kubernetes é o projeto com maior parte de contribuições. Inclusive foi o que deu origem à CNCF, né, que foi na parte de 2015. O segundo, o OpenTelemetry, que realmente nestes últimos anos ele recebeu muitos contribuidores. E no terceiro, que eu vi o Silen, que também está na quantidade de contribuições. Mas são muitos projetos, né, realmente. Eu acho que da minha parte seria isso. Eu não sei se vocês têm algumas dúvidas, vão colocando. Eu vou fazer um resumo do que seria o KCD. Na trilha virtual, a gente tem 18 palestras para ter 2 salas em paralelo. Na presencial, a gente tem 44 palestras, são 4 salas. Então, em total, são 62 palestras. Eu acho que nosso intuito de todos os organizadores era reunir os brasileiros, né, o conteúdo em português, e, obviamente, também conteúdo estrangeiro, que também eles têm a motivação de vir hasta o Brasil ou gastar seu tempo com nós para apresentar esse conteúdo para vocês, porque realmente o palestrante gasta um tempo para criar todo esse conteúdo. Então, eu desde já agradeço a todos os palestrantes e a vocês que também estão aqui. Né? Realmente, eu já palestrei, e realmente, tira muito tempo criar uma palestra. Então, eu agradeço muito o tempo dos palestrantes. E fazendo um resumo dentro de meus 10 minutos de introdução do KCD, né? Contando um pouco do que eu vi, né? A gente também tentou criar o CoFest, que basicamente é ter algumas palestras de contribuidores brasileiros, né? Que eles contribuem em projetos open source no evento presencial.
E temos o Amin, né, que ele contribui na parte do Kubernetes e Windows. E todas estas palestras vão estar gravadas, então se vocês não conseguem assistir ou estar na presencial, depois isso vai ser disponibilizado para vocês entenderem como podem contribuir nos projetos open source. Vamos ter a mim falando na parte de Kubernetes e Windows. Vamos ter Edson e Mauri na trilha virtual e presencial, nos falando como a gente pode contribuir na documentação do Kubernetes. Também é bem importante, eu ajudo também na parte de espanhol. Vamos ter o Jeff Sica, que ele trabalha na CNCF como na parte do open source, e ele nos vai apresentar tanto a parte do COFES, também vai ser nosso keynote na parte do evento presencial. Ele vem desde Estados Unidos, realmente a gente agradece o apoio e o suporte da CNCF para nos trazer os speakers e contribuir com a comunidade brasileira. Temos também o Gustavo Carvalho com o projeto Open Source External Secrets, e Guilherme, que ele vai nos mostrar como contribuir no projeto Open Source Speak. É uma motivação para todo mundo tentar entender melhor como, né, talvez, começar a fazer um pull request para estes projetos open source. Isso seria a ideia de estar em mais contato com as pessoas que já são maintainers, contribuidores. Eu acho que também eu gostaria de agradecer. Temos casos de uso, né? Na verdade, eu quero agradecer a todos os palestrantes, tanto da trilha virtual e presencial. A gente tem muitos casos de uso, então vamos, desde esse conhecimento vai ser muito bom, eu acho, para todos. Entender como grandes empresas brasileiras estão aplicando o Cloud Native. E só dando um resumo, mais que nada, para os palestrantes estrangeiros, que eles fizeram um esforço de vir de longe, né? Desde longe eles estão vindo para nosso evento aqui em São Paulo, então eu agradeço o esforço, o carinho para a comunidade brasileira. E temos tanto estrangeiros, que conheço o Andrew Martin, Sérgio, que vem de Inglaterra, de Guatemala, mas o Maurício, que mora em Estados Unidos, é argentino, Nicola, que é italiano, mas também temos brasileiros que moram nos Estados Unidos e eles abraçaram, né, a causa, o evento, eles, não, eu quero colaborar, quero fazer, eles fizeram o processo do Call for Paper e realmente eles têm uma trajetória destacada lá, né, e eles estão vindo para aqui para poder interagir com a comunidade brasileira no sábado. Então, eu acho que é isso, e eu vou passar para já começar com Lucas, nossa primeira palestra, né? Então, vou colocar aqui. Tudo bom, Lucas? Tudo bem, graças a Deus, tudo em paz. Obrigada aí por me falar que meu microfone estava mutado. Não, sem problema, a gente está aqui para isso. Já agradeço, se você puder se apresentar um pouquinho. Beleza, vamos aí, já vou até dar um start aqui. Bom dia, meu nome é Lucas, sou o SRE aqui do C6 Bank, né, trabalho na plataforma de engenharia de plataforma, atuo na parte de Kubernetes, cuidando da plataforma de Kubernetes toda aqui, eu e mais 3 amigos, parceiros. Então, hoje, a proposta da palestra é falar do papo, que é falar sobre o escalar aplicações com HPA, né, utilizando o Queda, e uma comparação com o VPA ali, um exemplo com o VPA. As expectativas e a realidade por trás de tudo isso, né, as experiências que eu já tive e como é que a gente conseguiu resolver. É um tempo curto, mas eu vou tentar ser um pouco breve aqui nas explicações, mas com um pouco de detalhe também. Então, para começar aqui, esse sou eu, tem meu LinkedIn aí para quem quiser acessar, fazer um contato, estou por aí. Depois, se tiverem dúvidas também, pode me pingar lá direto pelo LinkedIn, que a gente vai conversando e tentando entender os problemas, tá? Beleza. A agenda aqui hoje... Oi, desculpa.
Não, beleza, Lucas. Eu vou te deixar já com a palestra iniciando e eu Beleza, vou sair qualquer coisa, estou lá, tá? Obrigada aí. fechado. Obrigado, Carol. Manda bala aí. Tchau. Obrigado. Então, só para a gente já ter um exemplo, um início aqui de tudo que vai acontecer, né? Hoje a gente vai falar um pouco de escalabilidade, de coisa rápida, de escalabilidade no Kubernetes, o HPA, como ele funciona, um pouco dos recursos, o KEDA também um pouco dos recursos e arquitetura dele, o VPA vou dar uma visão também dele, e no final a gente deixa aberto aí para quem tiver dúvidas ou alguma coisa, se der tempo, né? Eu tenho 2 demonstrações pequenas para fazer, já está rodando até um teste aqui em paralelo para a gente poder acompanhar. Então, acho que vamos tentar fazer dar tempo esses 30 minutos aí, tá? O que motivou eu a trazer esse assunto para dentro do KCD hoje? Eu vi que tem bastante palestra sobre o KEDA, focado em KEDA e como evoluir com ele, mas esses pontos de comparação, expectativa e realidade, putz, o que ele entrega, o que não entrega, o VPA também é a mesma coisa, né? Então, eu pensei em compartilhar as experiências que eu tive aqui, os conhecimentos, as possibilidades também que vão vir de melhoria na entrega final da aplicação para a SRE, aí o que ele pode fazer para melhorar aquela entrega final com escalabilidade e tudo mais, e também uma redução no TOI aí do custo no dia a dia, né, da operação desses serviços, né. Então, esses foram os pontos principais aí os motivadores para o assunto. Então, vamos lá, vamos para começar a escalabilidade. Eu acho que um fórum como o KCD, todo mundo já tem noção do que é escalabilidade dentro do Kubernetes, tá? Mas para quem não tem, vou dar uma visão rápida. Dentro do Kubernetes, escalabilidade trabalha de 3 formas. Escalando os pods, né? Que aí tem o HPA e o VPA. Então, aí já são 2, desculpa. E uma outra, que é o scaler do cluster, tá? Que eu não coloquei aqui, mas é a escalabilidade do cluster em si. Então, o horizontal pod, o HPA, o que ele faz? Ele escala a quantidade de pods, então ele aumenta a quantidade de pods para que aquele serviço dê conta das requisições, né, e o que ele precisa entregar. E o VPA, ele aumenta o tamanho do pod, a quantidade de recursos para aquele pod. Então, se o pod tem 1 GB de memória, ele aumenta para 2, para dar conta, né? E tudo isso é configurável. O autoscaler do cluster, ele aumenta a quantidade de nós dentro do cluster para suprir essa necessidade do scaler do HPA e do VPA também, né? Então, tem esse ponto aí de evolução. Junto com isso, né, o que a escalabilidade vai trazer de melhoria para dentro do seu ambiente, né? Ela vai resolver o problema de indisponibilidade, então não quer dizer que é 100%, tá? Deixe que fique claro isso aqui, porque isso depende de N coisas. Mas ela vai ajudar nesse ponto de disponibilidade. Então a gente consegue, por mais que tenha uma carga muito alta, a gente consegue equilibrar aquilo ali, suportar a carga e entregar, mas precisa rever tudo que aconteceu, né? E também a gente vai ajudar, a escalabilidade ajuda no custo operacional. Então, em vez de você deixar tua aplicação, seu pod rodando a semana inteira com a mesma capacidade e tudo mais, você consegue escalar ele para que determinados horários que não tenha tantas requisições ele reduza, ou ele diminua a quantidade de pods, ou diminua o tamanho do pod, né? E facilite isso daí, traz um retorno bem interessante para as empresas, né? Quando a gente tem isso bem configurado. Então, por menor que a empresa seja ali, ela sempre vai focar nesses pontos, em disponibilidade e redução de custo, né? Eu coloquei alto custo ali, mas é que ela ajuda a reduzir o alto custo operacional. Então, esses são alguns pontos que a escalabilidade ajuda. E aí a gente já começa a entrar na explicação do HPA, qual a visão dele, como é por que ele vai ajudar a gente no dia a dia, né? O HPA hoje, ele é um cara, acho que praticamente todo mundo que utiliza Kubernetes utiliza o HPA hoje configurado para suas aplicações terem uma alta entrega, né? Uma demanda, para suprir uma demanda muito grande de requisições. Então, todo mundo já deve ter trabalhado com ele, deve ter visto como ele funciona. O que o HPA faz, né? Ele aumenta o número de pods, né? Ou diminui, dependendo de como vai ser a quantidade de requisições, né? Ele utiliza as triggers baseadas em métricas de CPU e memória,
e agora ele tem algumas métricas customizadas que a gente utiliza. Ah, mas poxa, por que vou chegar lá no QEDA, né? Vocês vão entender por causa das métricas customizadas. Mas métricas customizadas para o HPA é um pouco mais limitada, tá? E aí eu tenho um pontinho em detalhe, que é que o recurso do HPA, ele verifica as métricas a cada 15 segundos. Então, esse é um ponto interessante para a gente poder calcular alguns detalhes do HPA depois, mais na frente, quando for utilizar, né? E, poxa, o HPA é nativo, né? Ele está lá dentro do Kubernetes já, é um recurso do próprio Kubernetes, é só você criar o recurso, o YAML dele, que você já tem uma entrega desse cara aí rápida, né? E aí aqui eu tenho um detalhe do recurso do HPA, de como que ele funciona, né? Como que cria um recurso de HPA e os pontos positivos desse cara, né? Ele é nativo Kubernetes, como eu disse, ele tem uma configuração simples, né? Desde que você entenda a necessidade da aplicação, e ele tem um scale muito eficiente. De fato, o scale de um HPA é muito rápido, é muito eficiente, né? E aí a gente tem algumas limitações que são, né, uma limitação do próprio SRE e do Dev, vamos dizer assim, que é analisar os recursos daquela aplicação e configurar ela de forma coerente com o que é necessário. Então, não adianta a gente colocar uma média aqui de 10%, vamos dizer assim, de utilização, e, poxa, vai ficar escalando a aplicação a cada, sei lá, cada requisição ela escala a aplicação, então não faz sentido, né? E também tem uma dependência aqui da disponibilidade de nodes no cluster, que é a relação com o autoscaler, com o cluster autoscaler, que é o cara que vai escalar o teu cluster também para que ele supra a necessidade dos pods, né? Então não adianta a gente ter um cluster enxuto e todo engessado e tentar escalar aplicações. Isso não vai funcionar. A gente precisa de um cluster que ele tenha uma flexibilidade de escala para escalar, né? Para cima, tanto para cima quanto para baixo. Outros detalhes desse cara, né? Como eu falei, as métricas customizadas. Poxa, existem métricas customizadas para o HPA, mas configurar esse cara e ter uma visão dele é um pouco diferente. Ele utiliza as métricas internas do Kubernetes até, mas métricas externas a gente não consegue utilizar. E aí, para essa utilização, criaram as mentes brilhantes aí da tecnologia, criaram o QEDA, que é a ferramenta que a gente hoje utiliza bastante dentro do C6, né? Todo o ambiente nosso a gente já substituiu do HPA padrão para o QEDA. Então, hoje já temos serviço escalando com SQS dentro do banco, já tem serviço escalando com CPU e memória, como o HPA mesmo. Temos testes também, algumas aplicações correndo atrás do Prometheus ali, com as métricas do Prometheus, então a gente consegue utilizar dessa forma. É só para dar alguns exemplos do que a gente tem hoje, tá? E sobre o QEDA, poxa, é um projeto open source, só não é nativo, né? Não é nativo do Kubernetes, então precisa ter um Helm install, precisa instalar esse cara, configurar ele dependendo das suas necessidades. Os scalers dele, que ele é criado, né? É baseado em eventos, então você tem um evento fora do Kubernetes, você consegue configurar para que o seu pod escale baseado nesse evento externo, vamos dizer assim, né? Ele também atua junto com o HPA, por isso que não tem como falar de QEDA e não falar de HPA, porque eles estão juntos. Quem escala para o QEDA é o próprio HPA, né? É criado um recurso de HPA. E, cara, um ponto super interessante aqui, que ele escala a partir de zero. Métricas externas, não sendo CPU e memória, ele vai escalar a partir de zero. Então, a gente tem uma fila de SQS com 0 mensagens, ele vai zerar os pods daquele cara, para ficar tudo idle lá, né? Então, fica bem interessante. E a gente consegue, né, como eu disse, múltiplos scalers fora do Kubernetes, né, externo. Depois, a gente tem uma arquitetura dele, um pouco só para entender ali debaixo do capô ali como é que funciona, né, o motor. Mas ele é composto por um agent, um metrics e o admission webhook, né? O agent, a gente faz uma analogia assim com o operário, é o cara mão de obra ali, ele que vai interagir com o deployment, alterar a quantidade de réplicas de 0, vai por mais, não sei o que e tal, é ele que vai fazer esse trabalho sujo, vamos dizer assim. O metrics é o analista de dados, é o cara que vai analisar as métricas, ver se de fato a fila lá do
do SQS tá com 10 mensagens ou tá com 1000, e ele vai comunicar o webhook, que é o cara que vai analisar se a configuração dentro do Kubernetes está ok, está de acordo, né? Ele que vai validar ali se a configuração está de acordo. E aí eu tenho aqui uma listinha dos scalers disponíveis. Então a gente tem desde CloudWatch, Solar, tem Kafka, tem Elasticsearch, tem muita coisa para poder brincar e tentar escalar as suas aplicações baseadas nesses serviços, né? Quando a gente vai criar o Kubernetes, ali, o Keda, fazer a instalação dele e utilizar esse cara, ele tem alguns recursos, né? Tem uns CRDs dele lá dentro, que são o Scale Object, o Scale Jobs, a Trigger Authentications e o Cluster Authentication. O Scale Object é o cara que a gente vai configurar para escalar, né? Então, é nele que a gente vai dizer qual o deployment que a gente vai escalar, qual a quantidade de réplicas que a gente vai utilizar, qual a métrica que a gente vai utilizar, qual é a trigger que a gente vai utilizar, né? Então é nele que a gente diz. No Scale Jobs é um cara que trabalha como um job, né? Então ele vai ficar a partir de uma trigger ali que foi configurada, ele vai e aquela trigger alcançar X, ele starta todo o serviço e começa a escalar de novo. Então ele é um carinha baseado em job, né? Em tempo, né? E aí tem o Trigger Authentication e o Cluster Authentication, que são parecidos, mas tem a pequena diferença de um ser a autenticação no provider, lá no cloud, do cluster total, e o outro a gente poder configurar isso de acordo com cada deployment, cada serviço que a gente for criando lá dentro. Então, o Trigger Authentication é separado, é para cada pod, a gente consegue configurar a autenticação, e o cluster a gente deixa uma autenticação total para dentro do cloud, né? Aqui um exemplozinho bem simples do Scale Object, que é o cara que a gente utiliza para poder acompanhar, criar o recurso, né? Então, tem aqui todos os detalhes dele, o que eu vou escalar, que é o Scale Target Ref, aqui para baixo todos os detalhes de HPA, o Idle Replica Count, que é quando você consegue zerar o deploy, né, de acordo com a métrica, e aqui a trigger, aqui é onde a gente coloca aqueles scalers que eu mostrei anteriormente. Então, aqui eu estou simulando um AWS, um SQS. Então, quando ele bater nessa fila e tiver 5 mensagens, ele vai escalar o pod, né? Ele vai escalar a aplicação para que ele dê conta dessas 5 mensagens. E para baixo eu também coloquei um type aqui de memória, que é para mostrar que a gente consegue utilizar mais de um trigger no mesmo Scale Job ali, no Scale Object. Eu fiz aqui coloquei aqui um simples teste. Não sei se vai dar tempo de mostrar tudo, tá? Mas vamos aproveitar aqui. Esse aqui é um testezinho que eu criei bem rápido para mostrar. Eu estou aqui jogando mensagens na fila do Keda, do SQS, tá? E aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar, ele já começou a subir o Keda ali, porque ele já notou que tem mensagens na fila. Então, não sei se está todo mundo vendo a minha tela, eu creio que sim. Então, ó, já tem 9 mensagens na fila. Eu joguei acho que 15, se não me engano. Por aí, qualquer coisa eu jogo mais aqui. E aí ele começa a escalar a aplicação, agora já tem 13, e assim ele vai aumentando, e de acordo com esse target que eu configurei de 10 mensagens na fila, ele começa a subir outros pods. Então, essa é a versatilidade e agilidade desse cara, trabalhando o HPA junto com o Keda ao mesmo tempo. Isso, poxa, esse dá um exemplo muito legal aqui para todo mundo ver. Ó. É meio desafiador colocar uma demo assim na hora, mas, poxa, é o que consegui fazer aqui para poder mostrar. Não deu para mostrar configurando e criando tudo isso, mas tá aí uma breve apresentação de como funcionaria o scale do Keda utilizando um HPA, mas usando as métricas externas, que é um SQS, no caso desse cara aqui. Tá? Acho que aqui só um minuto para eu poder trocar minhas telas aqui, que senão eu fico perdido. Beleza. E aí,
poxa, o que a gente espera quando a gente escala com um QEDA e utilizando um HPA, né? A expectativa é que a aplicação vai vir bem dimensionada, isso aí é fato, para todos os SREs que a gente conversa, pô, a arquitetura, o dev define a aplicação e ela tem, pô, seria muito legal se ela viesse bem dimensionada para a gente aqui, né? O fim da indisponibilidade também isso aí é o que a gente espera, que não vai ter mais indisponibilidade e é simples e fácil de utilizar o QEDA, né? Mas na real, ele não resolve o problema de escalabilidade se você não conhecer, né, a aplicação que está sendo configurada ali. Você pode escalar ela, pode ser um Java, e você vai escalar ela por memória. Acho que não vai dar muito certo, né? Então precisa ter esse equilíbrio. Eu tenho uma aplicação ali e ela tem uma métrica no Prometheus que eu preciso bater nela. Sim, você consegue utilizar essa métrica para escalar a tua aplicação, mas essa métrica é real. Então, ter essa visão de que ela não resolve todo o problema de escalabilidade e você precisa ter uma curva de aprendizado maior com relação às outras coisas. Não só a escalabilidade, mas você vai precisar entender os serviços de cloud, o que tem integrado lá dentro e quais as métricas daquela aplicação que fazem sentido para a aplicação. Né? Quais são as métricas que você tem mais informação e que te trazem o real status daquele serviço, né? E, poxa, como sempre, a aplicação nem sempre chega bem dimensionada para a gente, para o SRE. Ela vai chegar, fiz essa aplicação aqui e tudo mais, tem alguns pontos que a gente precisa melhorar e tal. Teste de carga, a gente precisa ser mais forte com relação a isso, né? Ter essa visão de teste de carga, porque é ali que a gente vai definir se a aplicação está bem dimensionada ou não. Depois colocar em produção, aí só o plantonista vai saber o que é que vai acontecer. Então, essa é uma visão do QEDA, do HPA, como eles funcionam, qual é a realidade desse cara, como é que isso, poxa, interfere no dia a dia. E sim, de fato, o SRE que cuida da aplicação tem uma felicidade bem maior quando se utiliza o QEDA com métrica externa, tá? Então, é sucesso sempre isso daí. E aí, a gente parte para o VPA, só para ter uma visão, coloquei o Goku aí escalando verticalmente, que na real ele está saindo de uma fase para outra, então ele está ficando mais forte, e isso, pô, é o que acontece no VPA, né? A gente sai de uma versão menor para uma versão maior, sem multiplicar os pods. Então, essa é a visão do VPA. Então, tem alguns pontos aqui, ele ajusta automaticamente os requests e limites do pod, tá? A partir do Kubernetes 1.27 da versão, o pod não vai precisar mais ser reiniciado. A gente vai conseguir fazer a atualização do requests e limites sem reiniciar o pod. Isso aí é uma feature bem interessante para utilizar o VPA, né? Com o VPA você consegue também setar mínimo e máximo de cada aplicação, né? Então, quanto que aquele VPA vai poder subir? Ele pode subir até duas CPUs e, sei lá, 10 gigas. Mas o mínimo dele é 500 microns de CPU e talvez 5 gigas. E aí o VPA vai trabalhar dentro desse range, tá? Ele não consegue lidar muito bem com o throttling das aplicações, ele não considera muito porque são alguns picos, então isso acaba não fazendo tanto efeito nas métricas de medição do CPU e do VPA, né? Quando ele vai fazer a métrica histórica dele, ele não considera tanto isso porque são alguns picos, né? Então esse é um problema que a gente tem com relação ao VPA. E ele não é nativo, também é outro cara que precisa ser instalado, precisa ter um recurso, precisa ter uma administração dele, ele tem 3 recursos que trabalham juntos e tal, então precisa ter esse acompanhamento, tá? Aqui os recursos que eu comentei são os 3, são o Recommender, o Admission Controller e o Updater, né? O Recommender ele faz a análise daquelas aplicações, das métricas, e fala, putz, esse aqui pode aumentar. Pelo que eu vi aqui, a média dele é 200 microns de CPU, 500 megas de memória, então a gente pode ajustar e tal. O Updater, o Admission Controller, é quem vai ver se está setado o valor dentro dos pods ali, né, de requests e limits. Ele que vai configurar para ver se está de acordo com o Recommender. E o Updater é o cara que vai pôr a mão na massa e vai atualizar os valores. Tá? Ele vai ver o valor que está no Recommender e vai aplicar dentro dos pods.
Aqui tem uma arquitetura simples do VPA, né? Fazendo a leitura de tudo isso que eu acabei de explicar. Está desenhado nessa arquitetura, está lá no projetinho deles, do VPA, quem quiser dar uma olhada. E aqui tem um breve exemplo da configuração do VPA também, né? Como que a gente configura esse cara, o que a gente tem que configurar. Então, como eu disse, a gente tem aqui o máximo permitido e o mínimo. Então, max allowed, min allowed, de memória e CPU. Então, dentro desse range aqui de 100 microns até uma CPU, é o que o VPA vai trabalhar, né? E dentro de 50 megas a 500 megas de memória é onde ele vai ficar atuando ali para que não exista também um consumo descontrolado, né? Uma aplicação que, não sei, por algum momento ela se perdeu e aí não tem o máximo aqui, ele vai embora, vai consumindo e vai configurando e vai consumindo e vai configurando. Então, isso é perigoso, né? Então, é sempre bom definir um mínimo e um máximo para as aplicações. Tem um outro ponto interessante que é o modo de atualização, né? A polícia de atualização dele, a policy de atualização, que existe 3 tipos, né? O automático, o recreate, o initial e o off. O off ele só pega a recomendação e apresenta como está aqui embaixo. Eu já vou falar um pouquinho desse cara, né? O initial ele pega essa recomendação que foi dada e utiliza ela como sempre no start do pod. Tá? Então, matou o pod, ele vai subir um novo, ele vai subir já com a configuração nova. E o recreate e o automático são praticamente a mesma coisa. Eles vão atualizar automaticamente o seu pod, na verdade. Né? O recurso dos pods eles vão ser atualizados automaticamente. E aí aqui embaixo a gente tem as recomendações que foram feitas para essa aplicação que coloquei ali para testar. O target que está setado dela é o mínimo mesmo, então ela está rodando com 100 microns aqui de CPU, tá? O que pode ser o máximo que ela pode trabalhar é até uma CPU, e o mínimo que ela pode trabalhar, que é a lower bound, é 100 microns. Tá? Então, ela está trabalhando no mínimo. Ela não tem tanto consumo assim de serviço. O que mais que a gente tem aqui? Esse uncapped target é além do limite, do mínimo, né? Então, eu setei aqui 100 microns, mas ela está falando que, essa aplicação está trabalhando menos que isso. Não precisa setar 100 microns, pode deixar 25 microns, vamos dizer assim, né? Então, é só um abaixo do esperado, vamos dizer. E aí aqui eu tenho, né, com toda essa explicação, vamos ver se vai dar certo. Eu fiz um teste também, né, uma demozinho rápido aqui, deixa eu ver se vai dar para mostrar ela aqui. Do VPA. Poxa, caiu. Acho que não vai ser dessa vez. Mas eu posso mostrar para vocês o seguinte. O VPA está aqui configurado. Como ele chama mesmo? KCD VPA. Já estou já. Vamos aí. Então a gente tem aqui aquilo que eu acabei de mostrar ali. Esse cara, ele está configurado como apenas CPU. Né? Ele tem um recurso aqui de apenas CPU. E eu coloquei o máximo nele de uma CPU. E aí o que ele me recomendou para essa aplicação que poxa vida, achei que ela ia dar um boost aqui, mas não rolou, não. Meu teste dessa vez não deu certo. Pelo menos agora falhou. Ela está setada aqui como 25 microns de CPU, né? E se a gente pegar aqui, deixa eu só ver se esse pod está certo. Ó. Ele está com 182. Legal, é isso aí que eu queria mostrar. Então, ele está com 182 microns de CPU. Como ele já analisou a aplicação e a aplicação está trabalhando apenas com 25, eu vou dar um restart nesse pod aqui. Beleza. E vamos ver se eu fazendo coisa errada. E vamos ver se o VPA
vai, de fato, reescrever o request desse cara. Então, ó, o antigo estava com 182, e agora a gente pega aqui o novo, esse fofinho aqui, e vamos torcer. Ele foi setado para 25. Então, funcionou. Era essa a visão que eu queria passar. Não era bem para baixo, mas deu certo do mesmo jeito, né? Então, o que aconteceu foi que o target setado aqui para esse deploy que eu setei KCD VPA, que é onde eu tô, né? Que eu tô mostrando ali do pod, eu setei um target de 25 microns. E aí o que ele fez? Pô, 25 microns, tá aqui, ó. Eu vou setar a tua aplicação. E aí tem um ponto com relação a isso tudo. Deixa eu pegar aqui. Com relação a esse time de escalar e não escalar a aplicação, né? Que é o seguinte: o VPA ele demora 24 horas para poder pegar o histórico de métricas da sua aplicação. E aí, esse histórico só vai ter efeito depois de 24 horas, e aí só depois de 24 horas que ele começa a atualizar o teu pod. Então, esse é um ponto que hoje faz um pouco de diferença na versão, sei lá, uma versão antes da 1.27. Faz diferença ter o restart, não ter o restart do pod, porque tendo o restart do pod, a vida do pod sempre vai ser menos de 24 horas, né? Porque deu 24 horas, restarta porque eu tenho uma métrica nova para passar. Então, não tendo esse restart, ele sempre vai manter a vida do pod longa. Então, as atualizações de métricas e utilização dos recursos vão ser sempre em tempo real, tá? Então, esses são um dos pontos aí. E aí, quais são as expectativas da realidade de tudo, né? A gente não vai precisar mais analisar recurso, o VPA resolve isso pra gente, putz, não vamos ter mais um killed e nem Throttling. Cara, são pontos que a gente precisa muita atenção. E na realidade, a gente não pode deixar o VPA trabalhar sozinho. A gente precisa atualizar, precisa acompanhar esse cara, precisa setar os limites lá para que não aconteça um estouro no teu cluster, né? E nem na conta de dev, na conta financeira do cloud, que isso daí pode um dia estourar. E então vai acontecer. Isso aí a gente precisa sempre ter esse acompanhamento. Só que pode aumentar o tempo, em vez de ser, vamos dizer, mensalmente, pode ser semestralmente, né? E aí, on-killed throttling. Existe um tratamento com on-killed que a gente consegue setar no VPA para que ele passe 20% a mais do último on-killed. Então, se o on-killed anterior foi, sei lá, 1 GB, ele vai passar 1 GB e 200. 1.400 megas de memória. E o throttling é o que eu disse no começo, ele não lida muito bem com o throttling. Ele não considera o throttling ali nas métricas, né? Então, isso aí é algo que a gente tem que relevar e entender, né? Pensar como suprir isso junto com a aplicação. E o tempo de análise das métricas, que é no mínimo 24 horas. Então, precisa de 24 horas para que ele crie um histórico daquela métrica e tenha uma média e fala, putz, o legal para essa aplicação é esse cara aqui, é esse valor, é X. Então, é o que vai ajudar. E aí, pessoal, eu acho que eu tentei ser um pouco sucinto aqui e direto, mas acho que é isso do papo de hoje relacionado a esse ponto. Foram 30 minutos, então tive que dar uma corridinha, mas consegui fazer o demo que eu queria mostrar para vocês. E, poxa, deixo aqui um questionamento, se alguém tem alguma dúvida, algo para levantar. Eu não sei se chegou alguma dúvida durante o papo aí, se a Carol pegou alguma coisa, mas eu acho que é isso. Chegamos ao final aqui de uma apresentação, da minha primeira apresentação em algum fórum do tipo, tá? Antes que, poxa vida e tal, mas minha primeira apresentação, talvez eu apresentei um pouco nervoso, mas poxa, bem feliz de estar aqui apresentando isso. Ô, Lucas, sim, muito obrigada, foi muito bom. O Juraci aqui tem uma pergunta muito boa que fala como são suas métricas customizadas, se você poderia compartilhar mais como foi a customização
das regras. Com relação ao HPA, é isso que ele está falando ou QEDA? Eu acho que mais do que assim que você fala. Né? Bom, o que a gente tem de métrica customizada do QEDA hoje aqui dentro do nosso ambiente, fora as métricas, vamos dizer assim, exatas, como o SQS, que é, por exemplo, monitorar uma fila e tudo mais, a gente utiliza métricas de Prometheus. Tá? Então, se alguma aplicação tem uma métrica específica, vamos dizer, de request, a gente pode utilizar. Quantidade de request para aquela aplicação, a gente consegue monitorar a quantidade de requests e aumentar a entrega daquele pod, aumentar, né, a gente consegue fazer dessa forma. Então, hoje, o que a gente utiliza aqui dentro do C6, a princípio, é métricas de Prometheus e as métricas de SQS. Algumas métricas de CloudWatch, mas o CloudWatch tem um custo elevado com relação a isso, mas as principais são essas mesmo. Eu não tenho um exemplo aqui, desculpa, tá? Não tô nem na máquina do banco aqui, eu tô na minha. Tá. O Rogério também perguntou, precisa setar o VPA para cada deployment que tenha um cluster? Sim. Cada deployment tem o seu VPA, tá? Acho que eu coloquei isso, não lembro se tem em algum lugar aqui, deixa eu voltar. Mas cada deployment tem sim o seu VPA. Aqui, ó, a gente pode definir até o container, tá? Se quiser. Quem que perguntou? Desculpa, Carol. Foi o Rogério. Rogério, a gente tem aqui até o container name se você quiser trabalhar apenas com container. Se dentro de um pod tiver N containers, você consegue trabalhar apenas com um. Aqui está asterisco, que é para todo mundo. E aqui no target ref, a gente define qual é o deployment que esse VPA vai trabalhar. Então, é um recurso VPA para um deployment. É isso mesmo. Tá bom. Beleza. Fechou. Se tiverem dúvidas, aí podem me mandar no LinkedIn, podem me chamar lá que a gente vai conversando. Deixa eu ver se eu coloco de novo aqui só para quem não pegou. Não sei se está com tempo aí, Carol, mas para quem não pegou, tá meu LinkedIn aí. Tentei ser mais rápido no LinkedIn do que a URL. Não, muito obrigada, Lucas, né? A gente está no tempo aí indo. Legal, Carol, legal, maravilha. Bom, eu acho que da minha parte aqui é isso. Essa é a apresentação que eu tinha preparado para hoje. Não dá para entrar em muitos detalhes tão profundamente, mas eu tentei trazer ali o máximo para dar um start já na cabeça e começar a pensar sobre como utilizar o QEDA no seu ambiente aí, tá? E o que esperar desse cara, o QEDA e o VPA, né? Não, muito bom. Obrigada, Lucas. Que isso. Obrigado a vocês, Carol. Obrigado ao pessoal que está assistindo aí. Um abraço. Então, abraço. Tchau, tchau.